Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da teurgia, que é o processo de se aproximar de Deus através do estudo das suas manifestações através dos anjos. Eu já expliquei para vocês o que é teurgia só numa palestra, já expliquei também só numa palestra o que é o Shem Hamaforesh, que são os 72 nomes de Deus. Expliquei também sobre como eles foram feitos a partir de 3 letras hebraicas, e hoje nós iremos estudar em principal o anjo Mahasiá e sobre seus poderes associados à cura. Faremos várias reflexões sobre esse anjo, entenderemos toda a sua essência energética e depois estudaremos o daimon oposto a ele para que a gente possa perceber quais características nós não devemos ter dentro de nós para auxiliar na nossa evolução espiritual. Tem uma frase que, se eu não me engano, é de Jung, pelo menos dizem ser dele, que fala o seguinte, que para você conseguir ser uma árvore com uma copa tão alta a ponto de tocar os céus, você precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar o inferno. A gente só consegue evoluir espiritualmente quando a gente conhece a parte negativa que existe dentro de nós e quando nós nos tornamos capazes de assumir os nossos erros e nossas falhas a nós mesmos. Então, reflitam bastante sobre isso, percebam bastante como é que a gente pode se conectar com o nosso anjo, limpando as energias e a influência dos daimons. Hoje nós estamos iniciando o anjo número 5, que é o quinto anjo, que está associado à energia do signo de Áries. São 6 anjos para cada signo. E se você nasceu com o seu Sol entre o grau 20 a 25 do signo de Áries, você é protegido por esse anjo aqui, e ele é quem faz a sua proteção mais ostensiva, mais direta. E você tem as características e a influência dele nas suas características para que assim você possa evoluir. Como eu falei, esse anjo ele é um anjo do signo de Áries, então ele é um signo associado ao elemento fogo. O signo de Áries é o signo que representa o poder da iniciação, de começar projetos, de se empurrar para dar início a algo. Os arianos na antiguidade eram os que nasciam logo após o período do inverno. Então, eram homens e mulheres que traziam em si uma força muito grande de tomar atitude para recomeçar a vida após um período de sofrimento, de escassez e de dificuldade. Geralmente, a natureza estava fria, as árvores tinham quase todas morrido por causa da neve, ou então perdido muitas folhas. Tinham poucos animais porque tinha pouco alimento, então muitos morreram de fome ou de frio. Enfim, as pessoas que estavam nascendo nessa época já nasciam com uma necessidade muito grande de lutar pela vida delas para se manterem vivas. Então, o signo de Áries ele carrega toda essa energia arquetípica de ir para cima com vigor e força em prol dos objetivos que ele tem a vencer. E o anjo Mahasiá, ele vai manifestar essa energia exatamente de tomar atitude perante os momentos mais difíceis e dolorosos da vida. E, como eu falei, ele é um anjo do elemento fogo. E o elemento fogo, ele representa o processo de transmutação, de transformar algo em outra coisa. Por exemplo, quando a gente bota um feijão para cozinhar no fogo, o fogo quente faz com que aquele feijão que estava durinho, seco, se torne macio e fácil de mastigar. Quando a gente bota fogo num tronco de uma árvore, a gente transforma aquele tronco, que era um objeto maciço e sólido, em cinzas. Então, o elemento fogo ele sempre será o elemento que vai transformar coisas negativas em positivas quando está na vibração certa. E o anjo Mahasiá,
Ele é um anjo que trabalha exatamente com o processo de transmutar a vida da pessoa que está triste, que está desanimada, que está desamparada, aquela pessoa que já perdeu a fé na vida, que já perdeu a fé de que coisas boas podem acontecer por ela e que tá super, sabe, desanimada com tudo, porque para ela não tem mais sentido viver as coisas da vida, porque ela tá desanimada e ela perdeu, diríamos assim, o fogo interno dela. Em algumas ordens, quando a gente vai estudar sobre o elemento fogo e meditar sobre o elemento fogo, sempre nos fazem a seguinte reflexão: pense que você tem como se fosse uma chama dentro do seu coração e que essa chama ela tem que estar o tempo inteiro sendo contida e trabalhada para ficar na proporção certa. Por quê? Se essa chama ela fica muito grande, ela sai alastrando fogo e pega fogo em tudo. Bora pensar que você acendeu uma vela na sua casa e essa vela simplesmente começou a ficar com a chama tão grande que ela saiu pegando fogo nos seus móveis e na sua casa inteira. Percebe como algo que era leve, bonito, quente, vivo, como a chama em descontrole pode se tornar agressivo a ponto de machucar e queimar tudo ao redor, é assim uma pessoa que tem elemento fogo, ou é ariana, ou sagitariano, ou leonina, é quando está em descontrole. E se você parar para pensar, pensa aí se você acendesse uma chama para iluminar a sua casa porque faltou luz, mas a chama da vela tá tão pequenininha que mal consegue vibrar luz. Aí seria a pessoa com pouco fogo em si, tão pouco fogo que parece que o tempo inteiro ela vai apagar a luz dela. Então, a gente aprende nessas ordens o seguinte, que a gente tem que estar sempre trabalhando a nossa chama interna, nosso fogo interno, nosso desejo interno, para que a gente tenha fogo suficiente para se manter vivo e aquecendo aqueles que estão ao nosso redor e são importantes para a gente, ter controle para que esse fogo não seja quente demais a ponto de queimar essas pessoas e machucar elas, e também ter cuidado para que esse fogo não fique tão pequeno pelo nosso desânimo, pela nossa tristeza, pelo nosso medo, a ponto da gente não sentir mais vontade de viver. E esse anjo aqui, ele vai ajudar exatamente a limpar as coisas que fazem você não achar mais que existe motivo para você se manter vivo, cheio de energia, cheio de vontade e cheio de confiança em fé. Bora lá para entender como é que ele faz isso. Você pode chamar por ele vibrando o nome dele. Mahasya, Mahasya, vibrando a garganta. Mahasya. Ou então mentalizando o nome dele na sua mente, relembrando tudo isso aqui que eu falei e pensando, pode ser até o nome dele dentro de uma chama, de uma vela, dentro de um fogo. Mahasya é o anjo da retificação. Para quem não sabe, retífica é um aparelho que é aquele que usa para cortar geralmente coisas pequenas de madeira. Retífica geralmente é feito para fazer detalhes na madeira. Então, retificar seria tipo cortar as rebarbas. Sabe quando você imprime algo no papel e você tem que cortar tudo bonitinho para ficar no formato que você quer? Isso é retificar. Então esse anjo aqui ele ajuda a retificar a sua alma, retificar a sua vida. Retificar, no caso, cortando pessoas, vínculos, situações que estão gerando desânimo dentro de você, que estão fazendo você desacreditar da vida. Mahasya atua na retificação do que não funciona corretamente. Então, tudo que está impedindo de você funcionar corretamente, vamos dizer, você está muito triste e você está tão triste que você está sem vontade para viver, ele vai ajudar a limpar as coisas que estão tirando essa energia sua. Ou então você está muito agressivo, tão agressivo que você não sabe onde descontar e onde canalizar esse excesso de energia sua. Ele vai ajudar a limpar o caminho para você encontrar equilíbrio do meio termo. Ele vai retificar, ele vai ajustar a chama. Sabe quando você acende a boca do fogão e você quer controlar a chama? Ou você bota maior para cozinhar mais rápido, ou você bota a chama bem baixinha só para terminar de reduzir o molho? Então, Mahasya ele vai ajudar você a equilibrar a potência da sua chama, ou até reacender a sua chama se você está sentindo ela apagada. Como é que você pode fazer isso? Você pode meditar com ele tomando sol.
Você pode meditar com ele fazendo caminhadas, dando corrida, fazendo coisas que façam seu corpo se sentir quente, cheio de energia, cheio de vitalidade. Mahasya traz a energia de cura no nível mais profundo e interior do ser. Então ele vai ajudar a limpar e a retificar e a trabalhar dentro de você coisas que estão lá no seu profundo que você nem percebe às vezes direito que é o que está te atrapalhando, que é o que está lhe tirando a energia, mas que você precisa reativar dentro de si para encontrar o combustível que te faça se movimentar na vida. Mahasya, ele vai ser meio que aquele que vai te ajudar a encontrar de novo o petróleo, o diesel, o combustível que te faz levantar da cama, sabe? Aquilo que te faz reerguer, que faz você reagir, aquele negócio que faz você acordar de manhã cedo e mesmo no frio, mesmo na chuva, sair de casa porque você precisa fazer suas coisas. Então, ele vai ajudar nessa parte bem profunda de você encontrar o caminho que vai te tirar desse local onde você está sempre nesse desânimo. Mahasya vai ajudar também a aceitar a responsabilidade pela condição do presente. Então ele vai ajudar você a entender, olha, minha vida agora, no presente está assim, eu tudo bem, não estou gostando dessa vida, mas eu vou então planejar e eu vou executar passo a passo o que vai me fazer sair dessa vida que eu não estou gostando para eu encontrar minha vida dos sonhos. Então, o Mahasya ele vai te ajudar nesse processo de você também organizar a sua mente para você ir atrás de construir a vida que vai te dar prazer de viver ela. Aí continua. A energia pode ser direcionada a outros que também precisam de cura. Então, esse anjo aqui, além de animar a sua energia, a sua luz, a sua força interna, ele também pode ser utilizado para que você consiga chamar a energia de cura e conduzir a pessoas que estão precisando disso tudo aqui que eu estou falando e elas sozinhas não estão conseguindo fazer isso. Então, sei lá, seu filho, seu primo, seu tio, seu avô, alguém da sua família, um amigo seu que você gosta muito, que você se importa. Se você está vendo ele triste, desanimado, sem querer sair de casa, sem querer fazer as coisas, se entregando para um desânimo, se entregando para achar que nada tem solução, você também pode chamar Mahasya para intervir por ele. Você pode pegar o nome completo desse amigo, a data de nascimento, mentalizar a energia desse amigo, mentalizar a cabeça, o corpo desse amigo e mentalizar essa chama desse fogo cobrindo ele, fazendo ele querer reagir, fazendo ele querer tomar atitude e fazer o salmo de Mahasya que eu vou ensinar daqui a pouco, para que aí você possa se conectar e se concentrar nesse processo. Bora lá então ver mais aqui detalhes sobre Mahasya. Mahasya pode ser usado para viver em paz com todos. Então ele também é um anjo que odeia conflitos. Ele vai ajudar você a entrar em paz com você mesmo e com a sua mente. Governa a alta ciência. Então ele ajuda a pessoa a ter mais interesse por aprender sobre conhecimentos profundos. Ele também ajuda na filosofia oculta, a teologia, as artes liberais. Então ele vai te influenciar a querer aprender e ter cada vez mais conhecimento. Seu atributo é Deus o Salvador. Então, o atributo divino dele, no caso, a força da energia dele, é no ato de Deus como aquele que é capaz de salvar uma pessoa que está desanimada, que está caída, que está desacreditada. Sabe aquela pessoa que está tipo no chão, na lama, no pior momento da vida dela? Esse anjo aqui é o anjo que consegue puxar você da lama, tirar você do ponto baixo e fazer você se entusiasmar novamente com a vida. Então, Mahasya ele trabalha com esse atributo divino. Essa seria a chama principal dele. Deus, o Salvador de todos. Então, a energia dele consegue puxar você do mais baixo nível, do mais alto desânimo. Ele consegue te puxar do maior entreguismo que você tiver para você voltar a ver brilho na vida e nas coisas. Então, ele é Deus Salvador em seu atributo divino e corresponde ao santo nome Teut, Tot, Terhutia na língua egípcia.
Thoth era o deus escriba, era o deus que tinha todo o conhecimento sobre todos os conhecimentos feitos nos mundos. Ele foi o Deus que entregou aos seres humanos o conhecimento da linguagem, já que lá no Antigo Egito falava-se 3 línguas: a demótica, a hierática e os hieróglifos. A demótica era a língua falada pela população e pelas pessoas que tinham acesso a conhecimento, que era pouca gente na época. A hierática era a língua dos comerciantes e dos nobres. E os hieróglifos era a linguagem utilizada pelos sacerdotes. Então, no Antigo Egito, tinham 3 línguas diferentes que você podia aprender de acordo com o nível do status social que você tivesse. E segundo a lenda, Thoth foi o deus que entregou aos seres humanos o conhecimento sobre a linguagem, porque eles acreditavam que a língua ela não era só uma forma de escrita, mas também era uma forma sagrada de se fazer magia. Afinal, palavras são uma fonte inesgotável de magia, como disse Dumbledore, parafraseando aí. A pessoa nascida sob a influência de Mahasiá aprende tudo o que deseja com facilidade. Então esse anjo aqui é bom também para quem está querendo estudar, quem está querendo aprender com mais facilidade um assunto difícil, Mahasiá pode auxiliar. Possui fisionomia e caráteres agradáveis e estará interessada em prazeres honestos. Então vai ser uma pessoa justa, correta, que se importa em fazer a coisa certa. A meditação sobre esse nome traz energia de cura no nível mais profundo do interior do ser, ajudando a aceitar a própria responsabilidade pela condição do presente. A energia pode ser direcionada a outros também que precisam de cura. O lado negativo desse anjo, que é o Daimon, que eu vou explicar daqui a pouco, rege a ignorância. Ignorância no sentido de não ter ganância de ter conhecimento, não ter vontade de aprender. A libertinagem em todas as más qualidades da mente e do corpo. O salmo que chama esse anjo é o Salmo 34. Como eu já falei para vocês, o salmo é como se fosse o WhatsApp do anjo. Então, quando você quiser chamar por um anjo, você tem que entoar o salmo dele em voz alta, meio como se você estivesse recitando um poema, e você tem que mentalizar a energia desse anjo para que ele esteja presente. Então você mentaliza, Mahasiá, estou te chamando por você, quero auxílio para me ajudar nessa cura. Ou então, Mahasiá, eu quero que você ajude a curar fulano de tal, fulana que está desanimada, que está triste. Mahasiá atua sobre essa pessoa e faz com que a chama da vida volte a brilhar dentro dela. Então, como eu falei, Mahasiá, ele é chamado pelo Salmo 34. E eu vou dar uma lida aqui no Salmo para a gente interpretar esse salmo e entender por que esse salmo é o salmo associado ao anjo Mahasiá. Bora lá. O Salmo 34 diz o seguinte: Louvarei. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então a gente já vê aqui que esse salmo, ele começa falando o quanto é importante a gente ter fé em Deus, não só nos momentos positivos, mas também nos momentos negativos. Do quanto é importante a gente chegar em casa depois de um dia de trabalho, de um dia cansativo, e agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer pelo dia, mesmo que nada de diferente, nada de maravilhoso tenha acontecido, agradecer, porque senão a gente fica mal acostumado a só agradecer Deus quando coisas boas acontecem, e aí a gente esquece. Ou então, nos momentos de dificuldade, a gente maldiz a Deus como se ele fosse culpado. Então, esse salmo aqui já nos ensina o atributo de Mahasiá, que é o fato dele ter crença e fé em Deus, tanto no momento positivo quanto no negativo, por entender que ambos são parte da vida. E aí continua: A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Então tá dizendo, minha alma, ela fica cheia de glória, ela fica cheia de felicidade no Senhor, quando eu penso em Deus, quando eu sinto Deus. E meu coração, minha mente fica mansa, ela fica tranquila ao ouvir e se alegrar sobre as palavras do Senhor. Então, de novo, a gente vê aí o quanto é importante a gente ter uma amizade profunda com Deus para os momentos tristes não nos abalarem.
Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Então, de novo, tá falando aí o quanto a gente precisa ter fé em Deus e entender que ele é grandioso e que ele sabe por que a gente está passando por algo, mesmo quando é algo ruim. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, esse salmo aqui também diz o quanto é importante a gente ter fé e certeza de que Deus vai sim nos atender. Ele não pode nos atender todas as vezes, porque às vezes a gente tem que passar pelo sofrimento como uma forma de evolução. Mas quando for um momento que ele pode te atender, ele te atende. Quando é um momento que você não precisa passar, às vezes você nem sofre, você nem precisa sofrer para chamar a ajuda dele. Ele já tira do teu caminho o sofrimento antes mesmo que aconteça. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Então está dizendo que quando a gente olha para Deus, Deus olha de novo para a gente e ele, com a luz dele, nos ilumina. Ilumina nosso rosto, no caso, nosso ego, ilumina quem a gente é. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as angústias. Então, de novo, está falando, o quanto nós, perante Deus, somos pobres diante da riqueza do Espírito dele, da luz dele. Não que a gente não tenha nada materialmente ou não tenha nada de graça, mas em comparação, perto de Deus, a gente chega a parecer pobre em sua luz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então, esse anjo aqui que está sendo feito de referência é Mahassiá. Então, quando está falando aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra, está meio que dizendo, Mahassiá sempre vai estar ao seu redor, acampado, no caso, perto de você, preparado para qualquer necessidade, para te livrar de qualquer coisa ruim que possa vir a acontecer contigo. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então confie em Deus, confie de que ele está lhe entregando o melhor que pode ser lhe entregue, mesmo quando for algo negativo que ele esteja deixando permitir acontecer contigo. Temerei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Então, de novo, mostrando aí o quanto Deus não esquece daqueles que são tementes a Ele, que confiam nele, que oram e rendem graças por Ele. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, nenhuma faltará. O filho do leão deve ser referência a alguma tribo da época, ou então alguém que na época não estava fazendo, entre aspas, o que era considerado certo. Não sei aqui qual a referência, mas se eu não me engano, uma das tribos de Judá tinha relação com leões. Não sei se é isso aqui que está dizendo, mas depois a gente pesquisa para ver o que é. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, está dizendo aí, eu vou dar o meu exemplo do que eu passei e mostrar para vocês o quanto realmente Deus não nos desampara. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então, está dizendo aí o quanto a gente tem que desejar viver com intensidade, aprendendo tudo que a vida tem a nos ensinar. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Então, fica atento ao que você vem dizendo. Se você não está reclamando da sua vida e dizendo, minha vida é ruim mesmo. Não sou alegre mesmo. Minha vida é só tristeza. Então, guarda a tua língua quando você estiver falando mal contra você mesma. Tô feia, tô gorda, tô estranha, tô não sei o quê, tô triste, tô pobre, tô, sei lá, qualquer coisa negativa. Observe quando você falar isso e repreenda. Repreenda pensando o que você vai fazer para solucionar esse problema, solucionar essa coisa que está lhe deixando insatisfeito. E os teus lábios de falarem o engano. Então, está dizendo aqui que muitas vezes nós nos enganamos, nós nos sabotamos pelas nossas línguas. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Então, de novo, presta atenção nos seus pensamentos e nas suas atitudes, elas que vão determinar muito do que vai acontecer contigo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. Então Deus sabe o que você está passando, sabe por que você está passando isso. E Ele vai lhe dar sustento e
apoio para que você vença essa dificuldade. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então, Deus vai vencer os que estão no mal e vai impedir eles de continuarem a fazer o mal quando for a hora certa, e você tem que ter fé nisso. Os justos clamam ao Senhor, os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, de novo, Deus está olhando por você. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, tá dizendo aí aqueles que estão meio que desanimados, sem alma, sem energia, que estão com o espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. Então Deus é atencioso com cada detalhezinho sobre você. A malícia matará o ímpio. Ímpio é aquele que não tem fé. E os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata as almas dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Então, mostrando aí mais uma vez o quanto esse anjo ele presta proteção àqueles que fazem por merecer. Mahasiá é um nome de um anjo formado pelas letras hebraicas Men, Rei e Shin. Não é Ri, não, é Ré. Ré, isso. Men, Ré e Shin. Esqueci a pronúncia. Depois procurem no YouTube, tem uma palestra de Marcelo Del Débio onde ele explica qual o significado de cada uma dessas letras. Ré, se eu não me engano, é janela. Shin, eu esqueci. Mas acho que é algo. Não, prego é outra. Tave. Enfim, cada letra tem um significado. Assim como a gente tem um ABC, as letras hebraicas são assim: Men, Ré, Shin. E cada letra tem um significado do atributo desse anjo. E por que elas unidas formam essas características aqui. Ele, de novo, é o anjo do grau 20 a 25 de Áries. O planeta regente dele é Vênus, então o dia de sexta-feira é o melhor dia de você fazer o salmo para ele pedindo auxílio. Serafim é o nível angélico dele, então ele é um dos línguas de fogo, é um dos que tem capacidade de queimar com o seu fogo celestial. O elemento dele é retificação, que eu já expliquei o que é, e o atributo divino dele é Deus Salvador do mundo. E o daimon oposto é Marbas, que eu vou explicar aqui agora. Bora lá. Como eu falei para vocês, daimon é uma palavra que vem lá do grego que significa espírito. Então não é porque é um daimon que necessariamente é um ser maligno. Tanto que vão ter daimons que ensinam coisas, entre aspas, boas aos seres humanos. Mas como aqui eu estou fazendo um processo de antagonismo, eu vou explicar o daimon como se fosse algo negativo e quais são as coisas negativas que devemos evitar deles. Mais uma vez agradecendo a Gabriel Costa e Gaio Nicodemos, que são os donos desse site que permitiram que eu mostrasse ele durante as palestras. Marbas. Ele é o daimon que traz doença. Muito interessante observar que Mahasya é o anjo que traz a cura. Mas lembrem-se, às vezes nós precisamos passar por doenças e dificuldades para a gente dar mais valor à vida. Então, até mesmo a doença, ela às vezes é positiva para a nossa evolução. Não estou defendendo Daimon, só estou explicando sobre como Deus é perfeito na sua criação e ele não deixa você sofrer com a doença simplesmente porque ele está lhe castigando, não. Até mesmo na doença a gente aprende algo. Marbas é um presidente que aparece na forma de um leão, respondendo sobre as coisas escondidas e secretas. O leão, no lado positivo, era tipo o sol, evolução, etc, etc. Mas no lado negativo, ele representa o ego, a vaidade, o orgulho e todos os pecados associados a um excesso de soberba. Ele responde sobre coisas escondidas e secretas, então muitas vezes as pessoas evocavam ele para pedir informações secretas do inimigo. Ele causa doenças e cura as mesmas, tá vendo? O mesmo veneno que da cobra, quando ela pica, que mata a pessoa, é o que faz o soro antiofídico. E concede sabedoria nas artes mecânicas. Então ele ajudava mecânicos a fazerem suas engenhocas para poder movimentar a realidade.
Então, de novo, tinha gente que evocava ele para causar doença e tem gente que evocava ele para causar cura. Podendo também mudar a forma dos homens. Ele governa 36 legiões de espíritos. Então, provavelmente devia ter gente que evocava ele para ficar mais bonito, ou então para mudar a forma para parecer mais atraente ou algo do tipo. Análise. Marbas é uma entidade com características muito próximas à dos neteres egípcios Maades e Sekhmet. Sekhmet era uma deusa mulher com cabeça de leoa. Era a deusa que era capaz de evocar as tempestades de areia. Ela era a protetora do Antigo Egito. Ela, quando estava na sua face calma e gentil, era Bastet, a deusa do lar, e que protegia as casas. Tanto que a deusa Bastet ela tinha cabeça de gato, e por isso que no Antigo Egito tinha um culto tão grande aos gatos. Tanto que existem documentadas mais múmias de gatos do que de seres humanos, devido ao culto e o amor que as pessoas tinham aos gatos. Os gatos na época comiam ratos, matavam besouros, escorpiões e protegiam a casa desses tipos de insetos e de bichos peçonhentos. E os gatos também eram os protetores dos alimentos estocados. Então, todos tinham uma gratidão muito grande aos gatos. E o Egito era a grande caixa de areia dos bichinhos por causa disso. Então, Sekhmet era a versão da guerra, a versão dessa deusa Bastet quando ela estava protegendo a nação dela, que é o Egito, de uma forma agressiva. Então, o processo histórico de criação de Marbas pode ter vindo da deusa Sekhmet e de Maarris. Não sei como é que pronuncia isso, não. Maarris, ou Mirrus, é tido como o devorador dos culpados e protetor dos inocentes, e lutava contra a serpente Apep para proteger o sol. Segundo lá a tradição dos egípcios, a serpente Apep ela vivia rodeando o mundo e de vez em quando ela engolia o sol. E por isso que aconteciam os eclipses solares. E eles morriam de medo dessa tal serpente porque ela podia engolir o Sol e assim acabar com a vida no planeta. E o Sol, que era o deus Ra, estava o tempo inteiro lutando contra essa serpente, segundo as lendas deles lá. Eles tinham muito medo de serpente, lá tinham serpentes muito peçonhentas que poderiam matar facilmente, então por isso que as lendas surgiram daí. Outros. A Pepe para proteger o Sol Ra. Outros epítetos de Maarris são Senhor da Matança e Senhor Escarlate. Epíteto era um nome dado aos poemas da época. Cada epíteto definia uma das faces da personalidade de alguém. Vamos dizer que você, aí que está me ouvindo, vamos dizer que alguém fez vários poemas falando um dia sobre você triste, outro dia sobre você alegre, outro dia você raivosa. Cada um desses poemas seria meio que um epíteto explicando sobre características da sua personalidade. Isso que é um epíteto. E aí tá falando aqui sobre como esse deus, em alguns, vou chamar de poema, que é mais fácil de falar, era senhor da matança, então ele fazia um, entre aspas, mal, ou senhor escarlate. Escarlate é avermelhado, do fogo, do sangue, ou algo do tipo. Estando associado a guerras, já Sekhmet, mãe de Maarris, é símbolo da punição de Ra e a associada à justiça, mas também a cura representando a medicina. Então ela também tinha essa faceta aí associada à medicina. Juntando, mas basicamente é para dizer aqui o quanto esses deuses são duais. Da mesma forma que eles poderiam trazer dor, sofrimento, doença, eles também poderiam trazer cura. Juntando-se atributos de Maarris e Sekhmet, temos Marbas, como um daimon relacionado a curar e causar doenças, além de ensinamentos mecânicos para mecanismos bélicos, então catapultas, armas, para poder fazer a proteção ou para atacar o inimigo, esse daimon era chamado para isso.
Helleborus é uma planta que possui qualidades medicinais em baixas concentrações, mas que não vou ensinar isso aqui não, mas basicamente vai falar aí sobre como era utilizado um monte de ervas para poder fazer o mal com esse tal Daimon. Então, basicamente isso daqui é para a gente refletir sobre como as doenças que surgem na nossa vida, elas são muitas das vezes associadas a algo que a gente precisa passar para amadurecer. Por exemplo, eu já conheci pessoas que só depois de ter um pico de pressão alta passaram a seguir dieta e se alimentar da forma correta e sair para caminhar. Já conheci pessoas que só depois de ter um pico de diabetes que quase matou elas começaram a controlar a ingestão de açúcar. Então a doença, muitas das vezes, ela é uma forma de conter em nós hábitos nocivos que nós tivemos várias chances de corrigir e não tivemos a maturidade para lidar com isso. Marbas aqui, então, seria a manifestação, diríamos assim, da lei de causa e efeito no sentido do efeito negativo pelas causas nocivas que nós mesmos projetamos. Então, para fazer o processo teúrgico, provavelmente a pessoa meditaria durante boa parte do dia sob a energia de Mahasya, que seria a energia da cura, e depois ela perceberia sobre as dores da humanidade, as doenças da humanidade, tanto doenças físicas quanto morais, intelectuais, emocionais, espirituais, e perceberia sobre como as doenças elas sempre surgem para nos ensinar a controlar pontos nossos que nós estávamos sendo negligentes. Bem, é isso por hoje. Eu acho que vocês entenderam aí. Não vou me aprofundar muito em Marbas para pessoas não fazerem besteira, mas é isso. Meditem, reflitam, chamem pelo anjo Mahasya quando vocês precisarem de uma cura para vocês ou para outras pessoas e façam sempre dia de sexta-feira o Salmo 34, que a proteção dele virá quando for necessário. Que a paz e a luz do anjo Mahasya acompanhem vocês e que o sucesso seja a única possibilidade.